Oi pessoal, hoje nós vamos comentar sobre o livro A Noite de Elie Wiesel, sobrevivente judeu do Holocausto, nascido na Romênia e falecido em 2016. Ele que veio a receber o Prêmio Nobel da Paz por todo um trabalho ao qual se dedicou a partir da sua sobrevivência em prol da memória respeitosa às milhões de vítimas do Holocausto, incluindo seus pais, sua irmã mais nova, e também como um farol para que a humanidade reflita sobre a necessidade da gente superar essa tendência destrutiva que é mapeada muitas vezes por diferenças culturais, diferenças ideológicas, diferenças políticas, e que acaba se levando milhões de pessoas a lutarem umas contra as outras, perdendo-se daí o sentido de preservação maior do valor da vida. Toda essa dedicação de Elie Wiesel está mapeada em várias de suas obras publicadas ao longo de sua vida, sendo que A Noite é a primeira publicação de Elie Wiesel. Na verdade, em 1958, essa publicação surge na França, trazendo o relato da sua sobrevivência no Holocausto, mas é uma parte, na verdade, de um relato que ele registrou em 800 páginas manuscritas em idioma Yiddish, um dialeto falado pelos judeus da Europa Oriental e seu dialeto de formação religiosa na cidade de Sighet, na Romênia, que na época da invasão nazista, no início dos anos 40, estava sob domínio húngaro. Elie Wiesel, que durante a sua infância em Sighet estudava tanto as escrituras no sentido tradicional do judaísmo, na linha talmudista, como também estudava por conta própria, ao longo das noites, a cabala, o misticismo judaico. E o jovem Elie foi infelizmente interrompido nessa sua devoção cultural e religiosa em 1944, quando os nazistas invadiram a sua cidade e todos os judeus de Sighet foram confinados num gueto e logo em seguida deportados para os campos de extermínio. No caso de Elie Wiesel e sua família nuclear, foram deportados para Auschwitz-Birkenau. E o relato de A Noite, que esse ano vem a público no Brasil pela editora Sextante, traz a narrativa que Elie Wiesel viveu na chegada em Auschwitz-Birkenau. Ele nos conta que na primeira noite, após alguns dias de viagem da deportação em trens de carga, ele e seu pai foram separados da sua mãe, da sua irmã pequenina, e foram levados a passar um dia em Birkenau, na verdade o campo de extermínio adjacente a Auschwitz, no qual em uma noite Elie Wiesel viu o que seus olhos nunca mais esqueceram: pessoas sendo lançadas em grandes valas, incendiadas, e esta visão dantesca diante da qual ele mesmo, um jovem de 15 anos, se viu como sendo a próxima vítima, na fila no qual estava com seu pai, o fez perguntar e se questionar: aonde está Deus? Ainda assim, passada essa noite no qual ele e seu pai testemunharam inúmeras atrocidades, no dia seguinte foram levados a Auschwitz, aonde ele foi tatuado e onde ficou por 3 semanas também com seu pai. Depois disso, ambos foram transladados para o campo de trabalho
de Buna, no complexo de Monowitz, adjacente a Auschwitz-Birkenau, aonde até janeiro de 45 ficaram a trabalhar, tendo sido então deportados para longe do avanço do exército russo que se aproximava e levados para os campos de concentração na Alemanha. Particularmente o campo de Buchenwald, onde Eli e seu pai Shlomo são deportados. Nessa última deportação que vivenciaram, o seu pai veio a falecer em Buchenwald e Elie Wiesel, então, com o fim da guerra se aproximando, quando da liberação do campo, ele sobrevive e, como órfão de guerra, é acolhido na França, aonde ele consegue resgatar uma cidadania e um trabalho promissor de escritor, após ter cursado a Universidade de Sorbonne. Elie Wiesel proferiu palestras ao longo de sua vida por várias cidades no mundo, inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e nos lega aí uma bela mensagem em A Noite, o nosso dever de honrar os mortos. E Elie Wiesel também nos deixa uma mensagem. Apesar de sua fé ter duvidado da justiça absoluta de Deus, o vazio de ficar sem ele também lhe pesava muito. Um conflito que se instalou, mas que o levou, aos poucos, ao longo de sua vida, a trazer à luz para nós leitores também inúmeras pérolas do racidismo judaico, da linhagem de devoção a Deus do homem direto em sua conversa com Deus, em sua devoção, em sua simplicidade, em seu contato mais próximo, cada um ao seu modo, extraindo daí novas forças para superar as suas dores. Então a dica da gente é A Noite de Elie Wiesel, que essa noite nunca mais se repita.